Já voltamos e amanhã é Dia Mundial da Saúde Ocular. A data serve para alertar a população sobre a necessidade do acompanhamento oftalmológico. Segundo especialistas, 75% dos casos de problemas na visão poderiam ser evitados com exames de rotina. Melhor assim ou agora? A pergunta, geralmente feita durante o exame de rotina da visão, ajuda a identificar, além da necessidade da correção de grau, mas também doenças sérias como o glaucoma. Para os especialistas, a consulta deve ser realizada pelo menos uma vez ao ano. Infelizmente, existe uma gama de pessoas que não têm acompanhamento oftalmológico. É importante salientar que esse acompanhamento pode ser feito na infância, no indivíduo jovem, adulto e idoso. Por conta disso, muitas vezes as doenças passam desapercebidas e podem causar grande perda visual. Mas, apesar do alerta, muita gente ainda não tem os devidos cuidados com a visão. O fotógrafo Caio, por exemplo, não lembra a última vez que esteve no oftalmologista. Na época, o meu grau ele variava entre 2 e 2,5. Eu não consigo te precisar porque faz tempo, né? Hoje ele já deve estar beirando os 3 ou os 2,75. Ele deu uma aumentada, né? Porque durante um tempo eu fiquei sem óculos e precisava trabalhar, precisava me locomover, né? Ir para a faculdade. E isso não me impediu, então continuei seguindo meu dia a dia, forçando a visão, forçando a vista, que acabou agravando um pouco os problemas que eu já tinha, né? Que era a miopia e o astigmatismo. É justamente por isso que os índices de doenças oculares estão cada vez mais altos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 75% dos problemas visuais poderiam ser evitados ou até mesmo curados com diagnóstico precoce. Estima-se que a cegueira afeta 39 milhões de pessoas no mundo inteiro. Doenças como a cataratas podem levar à perda de visão e muitas vezes são silenciosas. A catarata é a principal causa de cegueira no Brasil e no mundo. E, incrivelmente, com cirurgia, desde que o paciente não tenha uma sequela, o paciente volta a enxergar compatível com a idade. E também um glaucoma, que é uma doença traiçoeira, que muitas vezes não causa sintoma nenhum, mas causa perda de visão irreversível. Por isso, quando o assunto é saúde ocular, alguns cuidados diários em todas as idades são importantes para a prevenção. Então é importante que as pessoas façam o seu acompanhamento, mesmo que não sintam sintomas. E isso vale para as crianças. O período de férias escolares está aí. Então as crianças, mesmo as que não têm queixa, é importante que elas sejam avaliadas. Algumas vezes, os problemas de visão somente num olho ocorrem e a criança passa desapercebida para os pais e professores. Então é sempre bom fazer uma avaliação oftalmológica. E olha, com o retorno das férias escolares, né, do meio do ano, os pais precisam estar atentos a um bichinho pequeno, mas que pode trazer muita dor de cabeça, o piolho. Especialistas recomendam, cuidados simples podem ajudar na prevenção. Cabeça é lugar de conhecimento, certo? Mas é na sala de aula que normalmente alguns intrusos alcançam essas cabecinhas aí. Além de coordenadora pedagógica da instituição, Tayane Ávila é mãe da Ana Beatriz. Ela conta que ano passado percebeu que a filha estava com uma coceira anormal. Era piolho. Foi uma experiência com a pediculose, onde apareceu e em casa começou uma coceira e a gente não sabia mais o que fazer. E quando eu fui olhar, realmente tinha proliferado bastante. Ela sozinha não conseguiu acabar com o problema. Teve que recorrer ao médico. Hoje, a atenção é diária. A necessidade dela é exclusiva, o pente, shampoo, tudo dela é só dela. Então, na escola eu já tenho esse cuidado, e em casa também. E tem que estar olhando direto, né? Tem que ser diário o cuidado, porque realmente quando volta, vem realmente com tudo. A enfermeira Thaís Braga explica que a primeira atitude é avisar os pais e que o local já está pronto para combater os parasitas. A primeira coisa que nós fazemos é informar o responsável para que ele tome todas as providências, leve ao pediatra. Cerca de 20% das crianças sofrem com pediculose, que é, como é conhecida, a infestação por piolhos. Alguns cuidados básicos podem evitar o problema. E é importante lembrar que não é só os pequenos que sofrem com isso, os adultos também.
O tratamento, ele se dá de várias formas, mas a gente pode usar tanto a medicação oral quanto a medicação tópica, né, que pode ser em forma de shampoo ou em forma de loção, mas o principal é a pessoa usar. O pente fino, ele deve ser utilizado desde a raiz até as pontas. O ideal é que faça uma solução de vinagre com água morna, numa medida igual, um copo de vinagre para um copo de água morna, aplique no cabelo, deixe agir por volta de meia hora e depois venha passando o pente fino para retirar as lêndias, que são os ovos. A dermatologista explica que é preciso estar atento aos primeiros sinais. Se não cuidar da pediculose, podem surgir outros problemas. O primeiro sintoma é a coceira, né? A coceira é intensa e geralmente aparece principalmente nessa região da nuca e atrás da orelha. E como a nossa unha é suja, né? E a coceira recorrente pode levar também a infecção bacteriana e aparecer também alguns gânglios aumentados nessa região do pescoço. Existem mitos e verdades sobre o assunto. As pessoas acham que precisa cortar o cabelo sempre curtinho quando encontram piolho, né? Isso não é verdade. O importante é procurar as lêndias que ficam sempre próximas à raiz do cabelo. Então a pessoa deve abrir o couro cabeludo, dividir, procurar as lêndias e retirar sempre com o pente fino até que as lêndias acabem. Em relação a outro mito também, cabelo sujo não é só o paciente que está com cabelo sujo, né? Ou que tem uma condição ruim de higiene que pega piolho. Os cabelos limpos também podem pegar piolho. Agora, mudando de assunto, o preço do gás e o desemprego aumentaram, sabe o quê? O uso da lenha para cozinhar aqui no Brasil. Segundo o IBGE, em 2018, 14 milhões de pessoas utilizaram essa alternativa para economizar. A prática, considerada antiga, está voltando entre algumas famílias. Uma feijoada cozida de um jeito tradicional, no forno a lenha. Dona Rosa sempre teve fogareiro em casa, mas nos últimos anos passou a usá-lo diariamente para economizar no gás de cozinha. A gente viu que faz uma grande diferença o fogão a lenha. Com isso a gente economiza 4 meses, fica uma botija de gás, enquanto que antes da lenha demorava um mês e meio no máximo. Por aqui também tem o fogão a gás, mas só é utilizado para pequenos preparos. Economia que, segundo ela, refletiu na duração da botija, que antes era de 1 mês e agora leva até 5 meses. Apesar de morar na área rural de Manaus, Dona Rosa não retira a lenha da natureza. Ela reaproveita restos de madeira de uma serraria que fica próximo do sítio onde mora, no ramal do Brasileirinho. Resto de madeira de serraria. E onde faz móveis também. Isso para não ter que te retirar nada da natureza? Isso, a gente não usa as coisas da natureza, não. A madeira toda é da serraria. Para evitar inalação da fumaça, o fogão foi colocado na área externa da casa. Cuidados que também servem para evitar acidentes com o fogo. E a Dona Rosa não é a única que tem utilizado essa alternativa. Em 2018, segundo o IBGE, 13 milhões de brasileiros usaram lenha ou carvão para cozinhar alimentos. E houve um acréscimo de 3 milhões de 2016 para 2018. Segundo esses dados, esse aumento está relacionado ao crescimento do preço do gás de cozinha. Essa mudança de hábito refletiu nas estatísticas do consumo de gás. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a queda no consumo do gás foi de 1% de 2017 para 2018, o que significou 13,2 bilhões de litros a menos consumidos no Brasil. Para esta economista, fatores como os de crise econômica e desemprego levaram os brasileiros a novas alternativas, como a substituição do gás pela lenha ou carvão. A gente pensa que é coisa do passado, mas isso já vem acontecendo já gradativamente, desde 2017, quando a Petrobras mudou a política de preços deles, né? E você tem esse consumo aumentando de lenha, né? De outras matrizes de energia que não o gás. A média da botija de gás em Manaus é de R$ 75. Há 3 anos o valor era de R$ 60. Aumento excessivo que, para esta especialista, tem sido imposto ao consumidor pelo modelo do monopólio existente no Brasil.
No caso do gás, do combustível, do diesel, você não tem essa concorrência perfeita, porque é um monopólio controlado por uma única empresa. E essa empresa que determina qual é o preço que você vai pagar por esses produtos, né? Então, quando é essa questão do monopólio, sempre a parte mais fraca é o consumidor. Porque você não tem poder de barganha, você não pode fazer um movimento para forçar aquele produtor a baixar o preço dele. Aí tem que economizar e vamos combinar que uma comidinha feita no fogão a lenha é bom demais, né? Agora, mudando de assunto, uma parceria entre a Universidade do Amazonas e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados tem levado a oportunidade de aprendizado da língua portuguesa para imigrantes. Refugiados e imigrantes acolhidos pela educação. É no aprendizado da língua portuguesa que o projeto Português para Estrangeiros Imigrantes faz a inclusão. Hoje, o curso possui 60 alunos imigrantes divididos em turmas de português iniciante e intermediário. Cada um deles possui uma história de vida diferente, mas o que tem em comum é a vontade de aprendizado, que vai levá-los ao mercado de trabalho. Hazel Padrón está em Manaus há um pouco mais de um ano. Ele conta da dificuldade em entender a língua portuguesa, apesar da proximidade de pronúncia com o espanhol. Quando eu cheguei aqui no Manaus, eu não entendia direito o que a gente estava falando. E isso é uma coisa difícil. E, por exemplo, já quando eu estava lá na Pacaraima, era ainda muito pior. O venezuelano ganha um trocado sendo autônomo. Ele faz desenhos. Com o curso, desenvolveu o português e conseguiu até a oportunidade de realizar uma exposição com a sua arte. Eu consegui muita ajuda com uma gente que incluso me está ajudando para fazer uma exposição. E vai ser dentro de pouco, graças a Deus. E não me arrependo de aqui visitar o Brasil. É o primeiro país que eu visito. Os professores são também alunos de letras da UEA. Na mesma medida que ensinam, eles também aprendem. É a partir dessa interação que nós conseguimos aplicar uma boa aula. Entra no cotidiano de professora, como é que fala isso em português, como é que fala isso... E eu pergunto deles como é que fala isso em espanhol para me tentar contextualizar com eles. Então é uma troca bem... diferente, é uma metodologia diferente também. Então, eu fico muito feliz e agradeço muito essa oportunidade de conseguir ser voluntária nesse projeto. O espaço é cedido pelo Serviço Jesuíta a Imigrantes e Refugiados da Arquidiocese de Manaus. O trabalho é feito em parceria com a UEA e Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Produção textual, bate-papo e outros tipos de interações fazem parte da linha usada para repassar o conhecimento. Tudo pensado pela coordenação do projeto. A professora Maristela Silva fala sobre a dificuldade que os alunos enfrentam para concluir as aulas. A gente tem um problema que os alunos eles estão em busca de emprego. Então, às vezes eles começam o curso, mas tem um dia que eles têm uma entrevista de emprego, por exemplo. Às vezes eles se atrasam mais, às vezes eles não vêm para a aula. Muitas vezes, quando eles conseguem emprego, que a gente fica muito feliz por eles conseguirem emprego, eles param de vir, para as aulas. Na conclusão, os alunos recebem um certificado ao final do curso. A gente tem tentado várias estratégias para manter os alunos no curso, porque no final de cada semestre, que a gente chama módulos, nós temos 2 módulos no curso, eles recebem um certificado legitimado pela UEA, E isso para eles, até para a procura de empregos, é bom. E você vai ver a seguir, aumenta o rigor para shows e festas que têm a participação de crianças. A gente te dá os detalhes depois do intervalo, agora são 8h19.